Agora eu quero falar com vocês da operação da máquina síncrona no barramento infinito. O que significa no barramento infinito? Você conectar, tá, a sua máquina na rede elétrica, tá? E para o barramento infinito a gente pressupõe que que a frequência desse barramento é constante, que a tensão desse barramento também é rigorosamente constante. Então você vai simplesmente ligar a fase A, B e C, ligar aqui no barramento infinito, tá? Então a gente tem uma turbina girando o eixo, nós temos uma excitação, né? E nós temos o VA, o barramento, o VB do barramento, o VC do barramento. E na máquina síncrona nós temos a tensão gerada entre a fase A da máquina, que eu chamo VAG, ou seja, entre a bobina da fase A e o neutro, a bobina da fase B e o neutro, a bobina da fase C e o neutro. E aí eu vou fechar essas chaves, tá? Qual que é a condição para eu fechar essas chaves? Primeiro, eu tenho o sistema trifásico do barramento, ele é VA, VB, VC, simétrico. Para que eu feche o VAG, o VBG e o VCG, né, da minha máquina, então aqui, ó, para que eu feche isso aqui eu estou representando cada fase da máquina como um geradorzinho, tá vendo? Para que eu feche isso aqui, eu tenho que a diferença entre esse ângulo alfa entre o AG e o VA, por exemplo, o VAG e o VA tem que ser nulo. Essa é a condição para eu dar. Então, a diferença de fases das tensões tem que ser nulas, ou seja, elas têm que estar sincronizadas, é o que a gente chama de sincronismo. Esse VAG tem que estar com a pontinha igualzinha ao VA, certo? Eu não posso ter uma diferença entre VA e VAG como eu teria aqui nesse caso. Esse VS, então, tem que ser igual a zero, ou o ângulo entre eles, que esse ângulo alfa, tem que ser também nulo, tá? E, obviamente, eu tenho que seguir a mesma sequência de fase. Então, primeiro vem o VA, depois vem o VB, depois vem o VC, tá? Se assim for a sequência de fase da rede. Se a minha fase da rede estiver invertida, se tiver VA, VC, VB, eu tenho também que tomar esse cuidado para ligar a minha máquina síncrona, tá bom? Então, na hora que eu garanto essa situação de superposição, em que os sistemas estão superpostos, eu consigo ligar a minha máquina síncrona. Quando eu ligo a minha máquina síncrona, o que acontece? Desculpa, o telefone tocou. Então, se eu conectar o barramento, essa tensão do barramento, como eu estou dizendo que o VAG, o VBG e o VCG, eles devem também ser ajustados iguais à tensão do barramento, significa então que o E0 é igual a V, portanto não tenho corrente. A minha corrente, tá? Ela é nula, certo? Por quê? Porque nesse caso o E0 é igual, eu não tenho corrente, tá? O meu E0 é igual a V, que é a garantia de sincronismo. Beleza, liguei. Então, o que acontece? Existe um FF gerando a minha tensão aqui, E0, certo? Mas não tenho corrente e a tensão V, que eu estou entregando para o barramento, é igualzinho ao E0. Esse é o cenário. Bom, se você faz esse tipo de ligação, esse tipo de sincronismo de forma correta, o barramento nem percebe a presença dessa fonte, tá? Dessa máquina síncrona, tá? E a gente fala que essa máquina síncrona, então, ela está flutuando na rede, tá? Agora, a gente vai ver duas variáveis para a gente analisar. Primeiro, se eu mexer na excitação da máquina, com ela ligada no barramento,
E nós vamos ver também de mexer no torque, tá? No torque da máquina. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar pela influência da corrente de excitação. Imagina que eu aumento a corrente de excitação, um IF, tá? Ou seja, eu tinha um IF 0, que era em aberto, que eu estava gerando o E0, eu configurei esse F0 para me dar V, o E0 ser igual a V. Aí agora eu vou lá, e aumento a corrente que está excitando a minha máquina. Ou seja, o que vai acontecer? Eu tenho o fluxo ou a força eletromotriz, FF, que está me gerando um E0, mas esse E0 agora ele é maior do que o original, ou seja, ele é maior do que a tensão do barramento. Então a tensão do barramento é V, ela está aqui, e eu tenho um E0 que é maior que a tensão do barramento. Bom, do ponto de vista de circuito elétrico, o que isso vai ocasionar? O E0, lembra, ele é a tensão mais a queda ele seria menos a queda, o E0 seria V mais esse cara aqui, tá? E a gente usa, do ponto de vista, o barramento, aqui, ó, é como se ele fosse uma carga olhando um gerador, tá? Então, essa corrente I que tá passando pelo meu... Agora vai ter corrente I, porque esse E0 é maior que V, certo? Então, na hora que eu aumento E0, eu tenho corrente I passando para o barramento, tá? E essa corrente I, para que essa conta dê certo, ou seja, o E0 seja o V mais alguma coisa, a minha corrente, esse mais alguma coisa está nessa direção, ó. V mais alguma coisa dando E0, que é JXSI. Portanto, o J aqui fez o I, esse JXS, ele pegou o I original e deu uma rodada de 90 graus e ainda esticou ele um pouquinho por XS. Então, se a gente for analisar o que acontece é o seguinte: eu aumentei a excitação do meu gerador, aumentei a excitação dele, agora vai passar corrente para o barramento vai ter corrente absorvendo, e eu sei que V tem que ser, eu sei que V mais alguma coisa tem que dar E0, certo? Como eles estão no mesmo alinhamento, esse mais alguma coisa é esse trecho, ou seja, ele é gerado por essa corrente aqui que está 90 graus atrasado. Então, eu resulto numa corrente de estator 90 graus de atraso sendo injetado, certo? Mas lembra que o cosseno de φ, ou seja, uma corrente de 90 graus da rede, ela é totalmente reativa. Eles não têm a mesma direção, tá? Então, não existe potência ativa nesse momento. Por quê? Porque o ângulo entre I e V é 90 graus, cosseno de 90 graus é 0, tá? Então, o que a máquina síncrona está fornecendo para a rede? Tá fornecendo potência reativa, indutiva para o barramento. Então, o que a gente está fazendo é fornecendo potência reativa, a gente está fornecendo corrente, mas essa corrente ela é totalmente indutiva, tá certo? Totalmente indutiva, tá? Então, é como se a máquina, do ponto de vista do barramento, fosse um grande indutorzão, só que fornecendo corrente para mim, tá? A gente chama essa operação de condensador síncrono. O mesmo raciocínio pode ser feito quando a gente aumenta a excitação. A gente diminui a excitação. Então, você fez a superposição das tensões, você ligou o barramento, você não deixou esse barramento flutuar. Ou seja, você está em flutuação, você deixou o barramento flutuar, na verdade, você está em flutuação perfeita. Aí você diminui o E0. A gente sabe que o V
o V mais alguma coisa é o E0. Então, esse mais alguma coisa é esse cara, só que agora apontando para cima. Portanto, esse JXDI, ele girou 90 graus a corrente e multiplicou por XD. Então, é como se eu replicar aquele vetor aqui, ó, em cima, é como se a corrente estivesse aqui, tá certo? Para que eu tenha o JXS, aqui é XS, tá? Isso aqui é eu que copiei errado no caderno, deixa eu só arrumar isso aqui é JXS, não sei se vai dar para ver. Então, esse termozinho é como se eu tivesse dado uma rodada de 90 graus. Como ele está mirando para cima, então minha corrente nasceu daqui. Então, eu tenho uma corrente em avanço de 90 graus, tá certo? E, obviamente, que o ângulo é 90, então ainda não tem potência ativa, eu só tenho reativos. Essa corrente que eu estou mandando para o barramento é só reativa. E a gente fala que a operação, nesse caso, é uma operação de compensador síncrono. Ou seja, é como se a máquina, você ligou a máquina, é como se ela tivesse, se ela fosse um capacitorzão emitindo corrente para a rede, tá? Nós vamos falar melhor sobre a utilização do capacitor síncrono mais para frente, tá? Então, qual que é a influência da excitação? Resulta exclusivamente na troca de potência reativa, não existe envolvimento de potência ativa em nenhum momento. A potência mecânica é zero, tá? O torque da máquina é nulo, você simplesmente ligou, tá? Você ligou ela, você liga ela vai ter que, você vai ter que girar ela no mesmo para que esses fasores, né, sejam síncronos, você vai ter que girar ela exatamente na mesma frequência. Ela está girando, mas ela não tem torque, ela não tem força resistiva e ela fica lá sem gerar potência mecânica e sem gerar potência elétrica ativa, só mandando corrente para a rede reativa, tá certo? Então, que jeito que a gente faz isso? Ou a gente aumenta a excitação ou a gente diminui a excitação. Tá certo? Então, ou a gente opera em condensador síncrono ou a gente opera em compensador síncrono, depende da corrente que a gente está emitindo. Veja que aqui, ó, a corrente ela tá sendo, a gente está emitindo ela para a rede, certo? Então, é como se a gente tivesse realmente, a gente está na convenção do gerador, obviamente, né? Então, se eu fizer um símbolo para o que eu estou falando, imagina que isso aqui seja uma caixa preta chamada máquina síncrona. Ela vai estar, mandando corrente para o meu barramento, tá? No caso aqui, a corrente que a gente manda é atrasada de 90 graus do V, né, que tem na rede. E aqui a gente está mandando uma corrente avançada de 90 graus na rede, tá? Bom, agora vamos então falar na máquina síncrona. Quando eu não mexo na excitação, deixo a excitação parada, eu vou mexer no torque. Vamos lá. Então, a gente viu que a gente tem uma máquina síncrona que tem que girar na mesma velocidade da rede, né, da frequência da rede, para que eu tenha um sincronismo entre os fatores de tensão e eu consiga fazer a flutuação perfeita. Entrou na flutuação perfeita, não tem corrente, se eu mexer na excitação, é como se essa máquina síncrona fosse um capacitor ou um indutor. Ela, na verdade, fornece potência. Bom, depois então da gente ver a influência da excitação, e a gente viu que a influência da excitação ela você então você gira o eixo da máquina de forma que a velocidade, então, a frequência então da máquina fique igual à frequência da rede, certo? E
você pluga ela, ou seja, você fecha a chave e se você ela tá rodando, ela vai ficar rodando, mas você não precisa fazer força. Se você tirar a mão do eixo, ela vai ficar rodando forçada pelo totalmente forçada pela rede. Eu costumo comparar a ligação na rede como uma bicicleta, sabe essas bicicletas que tem vários lugares? Essas bicicletas que tem vários lugares, imagina que tem 10 pessoas pedalando e tem um banquinho sobrando. Na hora que você monta na bicicleta, você não precisa fazer força, se você ficar quietinho com o pé, o próprio pedal vai pedalar, né? Porque você está entrando num barramento, ou seja, tem um monte de gente pedalando com você, tá? Então é mais ou menos essa comparação. Então você começa a girar, você precisa girar, mas você não precisa fazer força, você não tem nada, você precisa girar só para conectar. Depois, se você tirar a mão do eixo, ela vai estar girando sozinha. Tem velocidade, mas exatamente, não tem força, não tem ninguém fazendo força, tá? Bom, e aí se eu aumento então a excitação, a influência da excitação que a gente viu que se eu aumento a excitação, eu troco apenas potência reativa, eu forneço potência reativa e indutiva, e se eu diminuo a excitação, eu forneço potência ativa capacitiva, tá? Então é como se a gente tivesse um indutorzão ou um capacitorzão do ponto de vista da rede, tá? Bom, agora nós vamos analisar a máquina síncrona do ponto de vista do barramento, tá? Do ponto de vista, desculpa, no barramento, mas do ponto de vista da influência no torque. Agora, então, a gente vai analisar a influência do torque. Bom, então vamos lá. Eu vou até dar um zoom aqui nessa imagem, porque ela é bem pequenininha e eu quero que vocês entendam exatamente o que está acontecendo, tá? Então a minha máquina estava lá, ela estava até girando, mas não tinha nada, certo? Não tinha nada fazendo força na minha máquina, tá? Como se ela estivesse girando sem ninguém pôr a mão. Mas se eu pegar agora e eu vou lá com a mão na turbina e aplico uma força, certo? Um conjugado. Então eu aplico um torque, ou seja, uma força de giro na turbina, tá? Se eu aplico uma força de giro na turbina, tá? E essa força de giro contínua, né? Ou seja, eu fico lá, né? Fazendo força. Igual o pedal da bicicleta. Imagina que agora, apesar de eu rodar sozinho, agora eu ajudo ele a rodar, tá? Então é um torque positivo, ou seja, eu tô girando no sentido anti-horário, ó. Imagina que meu rotor estivesse girando aqui, tá certo? E eu agora pedalo junto, ou seja, a minha turbina, o torque que a turbina, que eu imprimo na turbina, tá fazendo eu girar junto, tá? Obviamente, igual a bicicleta, na hora que você tá pedalando, mesmo que tem um monte de gente pedalando, na hora que você vai também aplicar força, você vai encontrar uma certa resistência, certo? Você faz aquela força e você tá encontrando uma certa resistência, que a gente chama de torque resistente, que é o contrário, tá? Um torque que tenta segurar o torque da turbina. Bom, do ponto de vista gráfico, né? O que a gente tinha? A gente tinha, antes de tudo acontecer, se a gente estivesse flutuando, a gente tinha o E0 igualzinho o V, tá certo? E não tinha corrente, tá? A gente não tinha corrente, essa era a situação de flutuação, tá? Agora, quando a gente faz essa força na turbina, esse E0 ele se desloca, tá? Aqui ele se desloca para cá, então ele
ele faz um deslocamento, né? O tamanho dele é o mesmo, quem dita o tamanho dele é a excitação, eu estou mantendo a excitação constante, eu não estou vendo nada da excitação, eu simplesmente mudei, ó, tá vendo? O tracejado aqui para cá, tá? Então, o meu E0, ele passa a ser aqui. E agora, vai existir corrente. Por que que vai existir corrente, tá? Porque o E0, tá? O V menos o E0, a gente sabe que essa equação aqui é válida, ó. E0, né, que é o modelo da minha máquina. Ele é E0 XS, certo? E esse aqui é o V. Então, eu sei que o E0 é o V mais JXS. Portanto, eu tenho que pegar o V e eu tenho que somar com alguma coisa, que é o JXSI, para dar o E0, tá? Mas lembra que o JXS, ele é responsável por girar a corrente 90 graus e estou multiplicando por XS, que geralmente é um número bem pequeno. Então, na verdade, a minha corrente ela tem que estar aqui, ó, ou seja, na hora que eu girar ela 90 graus, ela dá esse JXSI. Só que eu vou colocar esse vetor lá, eu vou colocar esse vetor lá na origem, né, de todos os vetores, onde todos os vetores estão. Então, a corrente I é essa aqui, ó. Ups. Então, tô copiando ali, ó, a corrente I é essa. Portanto, veja, a partir do momento em que eu giro a minha máquina síncrona, que eu faço força para pedalar, eu tenho uma corrente fluindo agora para o barramento infinito. Então, lembra que a gente está ligando essa máquina aqui, nós estamos ligando a máquina no barramento infinito, tá certo? Então, eu estou tendo uma corrente indo para o barramento infinito, tá? E o que eu sei? Então, esse gráfico que eu fiz aqui de lápis é o que está em preto aqui, tá? Então, só para a gente recapitular. Eu tinha o V e o E0 junto, eu dei uma pedalada, eu tô pedalando agora, ou seja, eu tô aplicando força, significa que a minha turbina se deslocou um pouquinho para a direita, no caso aqui, né, anti-horário, eu então distanciei o E0 do V com um ângulo e eu sei que V mais um vetor tem que dar E0. Esse vetor é JXSI. Portanto, o I, ele teria que estar aqui, né, que se eu colocar na origem ali dos vetores, ele ficou daquele jeito, tá? Quem que é o ângulo entre V e I? O ângulo entre V e I é o ângulo φ da impedância, certo? Da impedância do barramento, da impedância vista, né, total do barramento, ok? Que é o V sobre o I, que tá indo pro barramento, tá? E, mais importante, a gente tem aquele ângulo entre V e E0 que a gente chama de delta, esse ângulo aqui, ó. Então, quando a gente faz esse movimento de pedalar junto, é como se esse delta fosse positivo, eu dei um delta positivo, tá? Então, o conjugado externo positivo aplicado no eixo significa que o rotor avança em relação ao campo, tá? Resultante, então o rotor ele dá uma avançada, eu já vou mostrar um vídeo para vocês, e resulta então uma corrente I com uma componente ativa. Agora, veja só, a minha corrente em relação à minha tensão, ela é um ângulo positivo, ou seja, a minha corrente está à frente, né? Tá no sentido anti-horário, ela tá assim, ó, para a direita. Esse φ é positivo, considerando que esse V tem ângulo zero, tá? Esse φ ele é positivo, ele, sei lá, vale 25, 26 graus. Então, na verdade, o cosseno
o cosseno do φ, né? Ele vai ser positivo, portanto, a potência, que é VI vezes o cosseno do φ, o V é positivo, o I é positivo, o cosseno do φ também é positivo, portanto, eu tenho uma potência positiva. Significa o quê? Significa que eu estou fornecendo potência ativa para o barramento. Então, se você ligou cargas ativas na sua rede, você precisa, e aí é o programador do sistema elétrico, ele faz isso, se tem muita potência ativa no sistema, ele aumenta o torque das turbinas dos geradores. Para quê? Para que esses geradores, eles forneçam a potência ativa, tá? Para que eles forneçam a potência ativa para os geradores, ok? Muito bem. Então eu tenho uma certa potência ativa indo, né, na direção do meu barramento. Então a gente pode dizer que tá com muito zoom aqui, deixa eu tirar um pouquinho. Ups, muito. Deixa eu colocar aqui de forma manual. 130 é o que eu uso. Então, a máquina síncrona, tá? Mudei do slide aqui. Então, a máquina síncrona fornece potência para o barramento e a gente chama que esse modo é um modo de gerador síncrono. Eu estou gerando energia, estou dando. Agora sim, eu estou dando minha energia para a bicicleta de vários geradores, certo? Eu estou doando um pouco de energia para a rede elétrica. E lembrando que a potência elétrica, que é transformada em mecânica, né? Se ela não tiver perdas, a máquina, ela depende desse ângulo aqui, que é o delta. Se o delta for positivo, no nosso caso então a potência mecânica é positiva, tá certo? Então, a potência mecânica, eu injeto potência mecânica no eixo da máquina e a máquina gera para mim, então, uma potência elétrica. Então, eu estou passando potência mecânica para potência elétrica. E, obviamente, o conjugado resistente é quando você pedala mesmo em conjunto, você faz uma certa força, você sente que a bicicleta ela tem uma certa resistência, tá? Que vai se opor à sua força que você está fazendo. Então, é exatamente o negócio da bicicleta. Daquelas bicicletas de N pessoas. Bom, agora vamos essa situação 1, né? Eu estou imprimindo conjugado positivo. Agora vamos tentar analisar a situação em que eu imprimo um conjugado negativo no eixo. Ou seja, eu tento frear. Imagina que tem 10 pessoas pedalando a minha bicicleta e eu tento frear a bicicleta. O que acontece então? Agora vamos dar um zoom na figura aqui agora, tá? Então, vamos lá. O que acontece? A minha máquina está girando para a esquerda, tá? E eu tenho um torque agora, tá? Que vai tentar frear a carga mecânica. Desculpa, vai tentar frear a máquina. Então, é como se eu fosse uma carga mecânica. Se eu estiver na bicicleta com 10 pessoas e eu tentar frear, é como se eu fosse uma carga para elas. E não mais como uma ajuda, né? Então, eu faço, esse cara sou eu, tentando frear a bicicleta, e esse cara aqui é o torque, o torque que todo mundo tá fazendo, é o conjugado, né, ou o torque do resto, tá? Do resto. Então, na verdade, agora eu tô fazendo uma carga, tá? Eu tô fazendo uma carga. Então, a gente chama esse cara, em vez de CR, de resistente, é um torque total, um torque M, tá? Bom, então vamos agora analisar o gráfico. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, o que a gente tinha? Antes, na hora que eu tava flutuando, eu tinha V e eu tinha V e eu tinha E0, um lado a lado do outro, tá certo?
Então, eles estavam lado a lado, tudo certinho, não tinha corrente, eu estava em flutuação perfeita. Agora, o que acontece? Ao invés de eu fazer a força positiva, eu faço uma força de forma que o meu E0 vem parar aqui, ó. Tá? Desculpa aqui, ó. O tamanho dele, ele tem que se manter, né? Então, ele vem parar aqui, ó. Agora, esse que é o meu E0, tá? Então, eu deixei de ter o E0 original e eu fiz uma forcinha no eixo da máquina, assim, tá? O que acontece agora? Se a gente for analisar o delta, que é aquele ângulo, tá? Esse delta aqui, ó, ele tá menor que zero, ou seja, porque eu tô considerando que V é fase zero, então o que tiver à esquerda dele é menor que zero, tá? E eu sei que aquela fórmula continua valendo. Qual era a fórmula mesmo? Que E0, né, é V, ou seja, o fasor E0 é o fasor V mais JXSI, tá? Então, para eu chegar no E0 do V, eu vou ter que fazer uma soma, essa soma aqui, em que isso é JXSI. Lembra que o J pegou a minha corrente e girou de 90 graus, certo? Então, na verdade, a minha corrente deveria ser essa pessoa aqui, tá? Ele girou de 90 graus, beleza? E... Opa, desculpa, só um segundinho, gente. Deixa eu fazer lá na onde tem que ser feito, ou seja... Bom, agora eu vou pegar aquele vetor e vou colocar no lugar, na origem, tá aqui, tá? Então, esse é meu I, beleza? Que girou para dar JXSI para mim, tá? Vejo agora que o ângulo entre I e o V, certo? Que é o φ da carga aqui, ó. Esse φ, agora ele vocês vão ver que ele é maior, ele é um ângulo obtuso, certo? Ele é maior do que 90 graus, tá? Ele é maior do que 90 graus. 90 graus seria aqui, né, ó. Então, ele vai ser sempre maior que 90 graus. E cosseno de um número maior que 90 graus, ó, cosseno desse é positivo, desse é positivo, desse é positivo. Opa, cosseno de qualquer coisa que passou de 90 graus começa a ser negativo. Então, no caso, o cosseno φ é negativo, tá? Então, a gente tem o nosso φ, ele vai de 190 a 180 graus, tá? Que seria, no caso, o ângulo máximo aqui que esse I poderia assumir, mas eu sei que a potência V vezes o cosseno φ, esse é positivo, isso aqui é negativo, ela é menor que zero. Portanto, a potência ativa que a máquina está utilizando, né, está gerando, ela é negativa. Então, a máquina síncrona está retirando potência do barramento, né? O nosso circuito é isso aqui, ó. É XS, P0, ligando no barramento infinito. Essa corrente, tá? Que tá indo aqui, ó, V, I, é a convenção do gerador, certo? Então, V, tô gerando V e tô mandando corrente pro barramento. Só que essa corrente, tá? Essa potência ativa, ela é negativa. Portanto, é como se eu estivesse tirando, né, uma parcela da corrente ativa, tá? Então, eu estou absorvendo a potência ativa. Então, a potência, de novo, a potência elétrica é V vezes XS seno de delta. Numa máquina sem perdas, isso é igual à mecânica, tá? Não existe muito máquina sem perdas. A máquina sempre tem um rendimento, tá? Mas vamos considerar a máquina ideal desse jeito. Então,
Então, eu vou dar zoom aqui. A potência mecânica, ela é positiva, né? Porque o seno do delta, mesmo ele entre 90 e 180, continua sendo positivo. Então, na verdade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está tentando frear a máquina e dessa forma você absorve potência da máquina, da rede. Ou seja, você está tirando energia da rede, né? Os outros pedaladores da bicicleta vão ter que pedalar mais que você. Então você está convertendo potência elétrica em potência mecânica, tá? Deixa eu só colocar uma observação aqui, que isso aqui é sem perdas, tá? Em geral, máquinas têm perdas, né? Numa máquina real, a gente tem perda. A gente sabe que a potência elétrica, ela é a potência mecânica, tá? Vezes um rendimento, tá? Ou, né, a gente pode falar que o rendimento, então, é a potência elétrica sobre a potência mecânica, tá? No caso de um gerador, né, que a gente está discutindo, né, num gerador real, tá? No modo motor, potência mecânica dividido por potência elétrica. Mas, enfim, o que a gente está fazendo nós estamos tentando frear a máquina e dessa forma a gente está funcionando contra, né, o sistema, então a gente está absorvendo energia, absorvendo a potência ativa da rede e, consequentemente, gerando potência mecânica. Então, a gente está absorvendo a potência elétrica e gerando uma potência mecânica. A gente vai ter que pedalar contra, a gente vai ter que forçar o pedal para baixo. Então, a gente está pegando aquela energia da rede para tentar forçar o pedal para baixo para tentar frear a máquina. Então, a gente gera uma potência mecânica contra, né? Um torque resistente ao movimento da máquina original, tá? Então, o torque no eixo, tá? Que é aplicado, tá? Ele vai tentar equilibrar o pessoal que está pedalando, ele vai tentar equilibrar a sua força contrária e é isso que vai acontecer, tá? Então, o pessoal vai ter que vai achar mais difícil de pedalar porque você está fazendo essa força. Então, você tem um torque, você aumentou o torque resistente da máquina, tá? Então, a influência do conjugado no eixo é o seguinte: se você impulsiona com a turbina, você tem potência ativa fornecida para a rede. Se você tem torque retardante, você absorve a potência ativa da rede, então você acaba trocando potência ativa com barramento. Eu queria mostrar um vídeo, mas eu não consegui achar aqui do que significa esse delta, né? Então eu vou tentar desenhar um pouco aqui, tá? O delta é o seguinte: imagina isso, você tem como fazer isso no laboratório de máquinas, tá? Você coloca um objeto aqui no rotor, esse é o rotor, aqui está o eixo da máquina. Tá? Aqui está o estator, então você está olhando a máquina de frente e você coloca um espelhinho aqui. Então deixa eu colocar ele no lugar certinho que dê pra gente analisar. Então você coloca esse espelhinho aqui com esse ângulo, certo? E faz a flutuação perfeita. Então ele está girando, certo? Ele está girando e ele está flutuando. Você não está nem pegando no estator, no eixo da máquina, tá? Quem está girando a máquina agora é a rede, é a bicicletona que está todo mundo pedalando, beleza? Se você colocar um estrobo, né, na frequência de giro, você vai ver sempre esse cara aqui, tá? Então você vai ver esse cara paradinho aqui. Quando você
Então, ela está girando sentido anti-horário. Quando você pode pegar aqui e aplicar um torque no eixo. Então, você pode até, se for uma máquina pequenininha e estiver girando bem lentinho, você pode até com a mão no eixo. Você pega o eixo e faz força, tá? Você faz força com ele pra cá e segura. Faz uma força constante, né? Com a mão é difícil porque gira a sua mão, mas tem um monte de jeito de colocar carga. Em cima tem num bom laboratório de máquinas você consegue fazer isso. Você pode usar uma polia de acoplamento onde você segura um bastão e para fazer a força. Mas enfim, aí você dá uma forçadinha e você coloca o estrobo. Agora a bolinha veio para cá. Significa que você dá um totó, a sua força dá um totó no rotor. Então o rotor ele continua girando, só que você deu uma deslocadinha nele com a sua força, com o seu conjugado. E aí é a situação que você está mandando potência ativa. O que você pode fazer também é segurar o eixo. Se você segurar o eixo, né? Aquele espelhinho lá do estrobo vem parar aqui. Então significa que você deu um totozinho nele, tá? É uma coisa que dá pra gente verificar no laboratório de máquinas. Bom, e agora para terminar, né, eu quero discutir aqui com vocês, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, sobre então os diagramas de operação da máquina síncrona, né? Deixa eu colocar o meu zoom 130 manual. Então, na realidade, o que acontece a máquina, então, ela operando gerador, você pode ter E0 igual a V, só que você tem que dar um totó na turbina para que esse cara tenha um delta para injetar na rede, tá? Lembrando que eu forneço potência ativa, eu tenho um cosseno φ de gerador de 90 a 180 e se eu quiser mudar, fornecer potência reativa, eu tenho que mexer na excitação. Então aqui é turbina, é aqui que eu mexo na turbina, aqui eu mexo na excitação, tá? Lembrando que a corrente tem sempre uma parcela indutiva e uma parcela reativa que a gente verifique. Então, essa é a parcela ativa e essa parcela reativa. Bom, vamos então só definir então, os 4 quadrantes operacionais da máquina. Os 4 quadrantes operacionais são o seguinte. Então, a minha máquina, tá? Esse é um gráfico que a gente vai analisar. As 4 possibilidades. A primeira possibilidade aqui desse lado é um gerador, tá? Absorvendo reativos da rede. O outro é um gerador que fornece reativos na rede. Então, do ponto de vista da rede, é como se esse cara fosse um indutor e esse cara fosse um capacitor, né? Nesse quadrante número 2 ele é um capacitor, no quadrante número 1 ele é um indutor. E nós temos no quadrante 3 ele é um motor que absorve reativos e no quadrante 4 ele é um motor que fornece reativos. Então, esse quadrante, esse gráfico, ele é um gráfico que tem potência ativa no eixo X, potência reativa no eixo Y, tá? Então, olha só, se a potência ativa for positiva, ele é gerador, tá certo? Ele tá a potência ativa da máquina, ou seja, do gerador, ele tá fornecendo o gerador, ele tá fornecendo a potência, tá? Lembrando que a gente sempre tá olhando na convenção do gerador. Então, a gente tá olhando nessa convenção aqui, a máquina, a tensão e a corrente estão na convenção do gerador. Ele não é um bipolo que absorve corrente, ele está gerando corrente, tá? Então, se a potência for positiva, ele realmente está jogando a potência para lá.
para os seus terminais. Ele está realmente jogando a corrente para lá. Então, se for positivo, ele é gerador. Se for negativo, ele é motor. E o eixo Y, ele é uma potência reativa, é o Q reativo, tá certo? Então, se o Q reativo for positivo, tá? Nós estamos fornecendo reativos. Então, e com reativos negativos, a gente está absorvendo os reativos, tá? Nós estamos absorvendo reativos da rede. Então, esse gráfico aqui, tá? É a definição, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, mas eu vou ter que dar um zoom porque ele está muito pequeno. Então, vamos ver primeiro esse diagrama aqui, ó. Então, esse diagrama é exatamente, eu tinha um V, consegui dar um totó na minha máquina no mesmo sentido de rotação, portanto, eu estou fazendo um torque, eu estou ajudando, estou pedalando a bicicleta, deu um delta aqui. A gente viu que JXSI está aqui para formar V mais JXSI tem que dar E0, tá? Só que veja que nesse caso eu aumentei junto com o totó da minha turbina, eu também aumentei a excitação porque eu aumentei o E0, tá? Então a corrente que gerou esse JXSI teria que ser essa aqui, ó. E aí eu vou pôr lá aqui na origem do diagrama. Então, olha só que interessante. Então, por semelhança, vamos olhar então agora esse, olha que interessante. Esse triangulão aqui, ó, que eu tô apontando para vocês, se eu pegar quem é seno de delta, ó, seno desse delta aqui é cateto oposto, que é essa parte, esse QL, sobre a hipotenusa, que é E0. Portanto, eu sei que esse QL é E0 seno de delta, tá? Aqui, ó, E0 seno de delta. E se eu pegar esse aqui, esse triangulinho aqui, ele é semelhante a esse, ó. Então, por semelhança de triângulos, eu sei que esse ângulo aqui é φ. E vamos analisar quem que é o seno de φ. Seno de φ é cateto adjacente, cateto oposto, que é PL, dividido por esse cateto aqui, que é XSI. Tá certo? Que é XSI, tá? Então, eu sei que o PL, ele vai ser XSI, o J, ele só deu a viradinha, né? Eu tô olhando para o tamanho do PL, então eu não preciso dele. XSI, seno φ. Tá? Então eu sei, aqui faltou. Então eu sei que o QL é E0 seno φ e eu sei que o PL é XSI seno φ, tá? Que mais que eu sei? Eu sei que a potência ativa é dada por esse cara e que a potência reativa também é dada aqui, ó, VI seno de φ, tá? Então eu posso fazer, o que eu costumo fazer é uma substituição, eu pego o E0 que está aqui e substituo por, então, o E0 que está nessa fórmula aqui. Se eu posso deixar ele em evidência, fica XS vezes a potência ativa, dividida por V, tá? Vezes o seno de delta. E substituo nessa, tá? Substituindo, então aqui, ó, vou substituir. Então, o meu E0 fica XS sobre V, o seno de delta corta com outro seno de delta, vezes a potência ativa. Então, eu vejo que esse QL, o tanto que o meu eixo está indo para a direita, tem a ver, ele é proporcional à potência ativa. E faço a mesma coisa aqui. Então, na verdade, isso aqui é um eixo que representa mesmo a minha potência ativa. Se ele for nulo, é zero, certo? Se ele for aqui, é zero. Agora, vamos fazer a mesma coisa nesse cara. Eu vou substituir o I, certo? Aqui no meu PL, tá? Então, o I, eu sei que ele é V, é Q reativo,
sobre V seno de φ. E eu substituo, então vai ficar XS vezes Q reativo sobre V seno de φ, corta um com o outro, e aqui eu tenho, então, um eixo em que a potência reativa, o tanto que ele vai para baixo, é a minha potência reativa. Daí que nasceu esses eixos aqui que a gente viu, tá? Da potência ativa e da potência reativa, tá bom? Então, bateu o olho num gráfico e viu que, ó, passou um pouquinho da direita para a direita, o JXSI, esse ponto de junção aqui, né, do E0 e o JXSI, passou um pouquinho para baixo e para a direita, então eu tenho potência ativa positiva, potência reativa positiva. Ah, mas no meu gráfico, o meu ponto de junção deu em outro lugar. Então, aí você analisa. Então, se o delta é zero, a potência ativa a gente está olhando no eixo X, né? Se o delta é zero, então a potência ativa é zero. Se o delta for positivo, ele é gerador. Se o delta for negativo, ele é motor. Então, vou dar um exemplo aqui do delta. Bati a mão na apresentação, peraí. Deu pau. Deixa eu ver. É isso. Então, vou fazer um exemplo da minha potência. Então, imagina que eu não tenho esse delta, eu tenho esse delta. Eu trouxe o delta para cá. Ou seja, eu fiz um torque resistente. Então, aqui vai estar aqui está o meu V, aqui está o meu JXS. Esse ponto aqui, ó, ele é potência ativa negativa, tá? E no caso, potência ativa, potência reativa positiva, ou seja, ela é absorvida, tá? Da rede. Então, esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto P, ele tem potência ativa positiva e a reativa, que é o tanto que ele veio para baixo, também é positiva, tá? Por quê? Porque aí o φ, tá? Se ele vier para baixo, o φ, que é o I, entre o I e o V, vai ser positivo. Aqui veio para baixo também, então eu sei que a minha corrente também vai ter um φ positivo. Então eu tenho vários gráficos de várias situações que estão aqui, tá retratado aqui, ó. Tá retratado aqui. Então, vamos pegar aquele exemplo que eu falei para vocês. Esse exemplo aqui, ó. Tá? Eu vou fazer tudo em amarelo. Então, eu tenho meu V, e aí eu regredi o rotor. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu regredi o rotor, fiz um torque resistente, e aqui tá meu JXSI. Nesse caso aqui, tá? Do meu JXSI, esse J simplesmente, o que ele fez? Ele rodou a minha corrente em 90 graus, certo? Então, a minha corrente é essa aqui, ó, tem que estar 90 graus, tá nessa direção, tá? Tá nessa direção aqui, então essa é a minha corrente, tá? Essa aqui é a minha corrente. Então, eu tenho tanto um φ positivo quanto um. Agora eu tenho um delta negativo, esse é o delta, entre o V e o meu E0. E eu tenho um φ entre I e o meu V negativo, positivo. Então, eu tenho delta negativo, potência ativa negativa e só que eu tenho reativo positivo, tá? Ou seja, eu estou sendo um motor, tá? Mas eu estou fornecendo reativos para a rede, ok? Então, vamos agora tentar entender uma outra curva da máquina elétrica para a gente terminar esse assunto da máquina síncrona, que é quando a máquina síncrona ela está trabalhando com uma potência ativa constante,
E o que acontece, tá? Quando a gente aumenta a excitação. Então, olha. Então é o seguinte, ó, imagina que a gente tem essa situação em que aqui está o meu V, você tem o E0, então você tem o JXSI aqui e a corrente que está girando ela é essa, tá? O que acontece? Quando você aumenta a excitação, né, você está aumentando o tamanho do vetor E0, tá? Mas para sua potência ativa ficar constante, você vai ter que diminuir o ângulo delta, tá? Então você precisa diminuir o ângulo delta. Então você vem para cá para que você tenha a mesma potência ativa, tá? Mas e aí a sua corrente acaba vindo para cá, tá? Por quê? Porque você precisa formar o JXSI e assim por diante. Então você tem uma potência ativa constante. E o que acaba acontecendo de você ir aumentando o I de excitação, né? Ele vai aumentando a potência reativa, tá? Então, você está com a mesma potência ativa, se você aumentar a excitação, você está fornecendo reativos. É o que a gente já estudou, só que agora a gente está vendo ele nesse gráfico, tá? Que é chamado de curva V, que é a curva de potência ativa por potência reativa. Ela também é chamada de curva V, tá bom? Então você inclusive passa de reativos que estão sendo absorvidos aqui para depois para nada de reativos para depois fornecer reativos. Isso a gente já tinha visto, mas a gente agora está vendo de uma maneira gráfica, tá bom? Agora eu quero falar rapidamente para a gente terminar o assunto de máquinas síncronas sobre estabilidade. Opa. Outra coisa que eu já falei. Então, nós vamos fazer estabilidade, a gente vai falar de estabilidade da máquina síncrona. Então, eu sei que a potência mecânica ela é aproximadamente igual à potência elétrica, tem uma perdazinha, mas enfim, é o que a gente sabe, ela é dada por isso, e eu sei que a potência mecânica ela é torque vezes a velocidade da máquina, né? A velocidade do rotor da máquina, portanto, eu tenho C vezes ômega R, tá? Então, o que eu posso analisar é que, na verdade, eu posso tirar aqui o meu torque, tanto o meu torque, ele também vai ser, então, VE0 sobre XS, ômega R seno de delta, tá? Só passei o ômega R dividindo. Então, tanto o meu torque quanto a minha potência mecânica, ela depende de delta. Então, se eu fizer um gráfico delta por P ou até mesmo por C, tanto faz, isso é um seno, não é isso? As duas dependem, é um seno, tá? Então, por exemplo, para um dado delta 1, eu tenho uma potência 1, um torque 1, um parzinho P1C1, né? Para um determinado delta 2, eu tenho P2, C2 e assim por diante, tá? E a gente sabe que o delta sendo positivo eu estou trabalhando como gerador, o delta sendo negativo eu estou trabalhando como motor, tá? Então, na realidade, a gente vai falar agora a gente vai analisar agora o seguinte: quando a minha máquina está na rede e eu tenho uma variação, uma perturbação na potência da rede, certo? Entrou uma grande carga, entrou alguma coisa, tá? Então a minha potência variou. Ela era P2, ela variou para P1. Então a gente tem essa faixa de variação. Significa que o meu delta, que é aquele totó que eu dei no meu eixo, ele também vai variar.
ele vai ter uma perturbação, ele vai ter um delta, certo? Um D delta, um infinitesimal. É muito petititinho, porque isso é uma flutuação, uma perturbação só de potência, bem pequenininho. Então, isso aqui é um delta P ou um delta C, bem pequenininho. Então, eu não vou fazer a derivação, mas é só pegar essa fórmula aqui, tá? Do delta P e derivar em relação a delta. Então, o meu delta P, só que é um delta infinitesimal, então vira D, né? Derivada. Então, dP, dC. Esse delta P, ele vai ser dado por V, E0 sobre xs, cosseno de delta vezes o d delta. E se eu fizer a mesma coisa com o torque, derivar isso aqui em relação a delta, isso vai dar V vezes E0 sobre ômega S xs, cosseno de delta, d delta, tá? Então, o que a gente consegue analisar é que esse conjugado aqui, a gente fala que é um conjugado de sincronização, que é o conjugado que numa perturbação vai aparecer para voltar ela para o lugarzinho que ela estava, tá? Então, a gente chama isso aqui de conjugado de sincronização, tá? Que nada mais é que o dc d delta, então eu vou até melhorar, vou passar o d delta para lá. Então, a gente não vai mexer com o delta de potência, então vai ficar a variação do torque que eu tenho, tá? Em relação ao delta, ele segue essa função aqui e a gente chama isso de, também além do delta de conjugado de sincronização, de rigidez da máquina síncrona no barramento, tá? Então, para qualquer potência estabelecida, inclusive nula, o ângulo delta ele tende a ser conservado, tá? Que é qualquer tipo de perturbação, eu vou ter uma variação de torque para tentar voltar ele no lugar, tá? A gente chama isso de rigidez da máquina síncrona. Então, a máquina síncrona tende naturalmente a permanecer em sincronismo. É igual a bicicleta. Imagina que você, de repente, perdeu os pedais ali, é fácil de você voltar no sincronismo, tá? Se você, por exemplo, pedalar demais, se você fizer muita força na bike, vai aparecer um conjugado ali muito retardante, ou seja, você vai sentir seu pé frouxo e você vai voltar ao lugar. Se você tentar travar a máquina, vai aparecer, travar o pedal, vai aparecer um conjugado forçando você a pedalar. Você vai sentir a força do pedal no seu pé. Então, acaba que a máquina, às vezes, no barramento, ela oscila, ela tem movimentos pendulares mesmo. Aquele estrobo, ele fica, óbvio que é infinitesimal, né? É um D de delta, né? Aquele estrobo, ele fica, é um movimento pendular, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a máquina pode acontecer, tá? Da máquina, esse movimento pendular, né, que fica indo para frente e para trás, para frente e para trás, ele não fica, se você colocar num microscópio o estrobo, você vai ver que isso não fica paradinho, ele fica indo para frente e para trás. Tem que só tomar cuidado para essa oscilação ela não crescer, tá? E aí você ter uma desincronização da máquina e aí o negócio fica feio, porque a máquina é um negócio que tem uma inércia gigantesca. Se você desincronizar, ela acelerar, por exemplo, sai destruindo tudo e mais um pouco que tiver do lado, tá? Então é isso. Esses são os assuntos da máquina síncrona que eu queria tratar com vocês.